Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao primeiro dia do nosso propósito, Encontros que Transformam. Que encontros são esses? São passagens bíblicas onde nós vamos estudar e sermos inspiradas de encontros de pessoas com Jesus e o que esse encontro transformou na vida delas. O que esse encontro teve que mudou a história, para que nesses 30 dias, eu e você, nós também tenhamos esse encontro com Jesus e sermos transformadas, né? Que você possa agora aquietar o seu coração e se preparar para esse primeiro devocional. Esses dois encontros que vai ser ministrado agora se encontram no livro de Marcos, capítulo 7 e capítulo 8. Então eu gostaria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 31 ao 37, que passa a respeito da cura de um surdo e gago. Então vamos lá. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo para longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Olha só que interessante. Jesus está ali e esse homem surdo e gago se aproxima dele, pessoas levam ele até Jesus porque sabem que Jesus poderia curá-lo. E a primeira coisa que Jesus faz, ele tira esse homem da multidão. E não é interessante, né? Porque Jesus, ele vai para longe da multidão para curar esse homem. E isso me faz perceber algo muito especial que há em Deus, né? Esse encontro pessoal, essa sensação de que a gente não é mais um na multidão para Deus, né? Esse amor pessoal que Deus tem por mim e por você. E ali Jesus, ele começa a fazer a obra, né? Ele toca nos ouvidos e na língua desse homem e ele é completamente curado. Sabe, às vezes o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas vai ser de forma longe da multidão, talvez não diante dos olhos de todos. Às vezes a obra do Senhor ela vai ser feita no secreto, de uma forma muito íntima, né? Esses dias que nós vamos separar para estar aqui nesse devocional, talvez o Senhor está te tirando da multidão. Às vezes você está durante cultos, seminários, congressos, ali buscando esse encontro, esse toque sobrenatural. Talvez você já passou por tantas experiências e você tem buscado algo sobrenatural no meio da multidão, uma palavra profética, enfim, algo assim que pareça sobrenatural para que você seja curada, transformada. A sua expectativa está nisso. E às vezes o que o Senhor quer fazer comigo e com você é primeiramente nos tirar do meio da multidão e nos levar para um lugar onde só está eu e você, né? Só está nós e Jesus, para que Ele toque os nossos ouvidos, né? Ele abra os nossos ouvidos espirituais, porque é muito importante que eu e você, nós tenhamos ouvidos abertos, ouvidos espirituais, né? Nós cremos que essas passagens bíblicas, nem tudo é literal, às vezes tem uma profundidade ainda maior, né? Esse homem, ele fala também dessa surdez espiritual, né? Dessa dificuldade de fala, de se comunicar, de proclamar. E quando Jesus cura esse homem, ele está falando agora, você pode ouvir. Você pode ouvir a minha voz, você pode seguir agora então os meus ensinamentos, você agora pode falar, agora você pode proclamar o testemunho daquilo que você está vivendo agora. Quando esse homem ele é curado, você vai ver ali no próximo versículo que eles saem compartilhando. Jesus até fala, olha, não conta para todo mundo, não precisa contar, né? Mas não, o testemunho desse homem ele começa a ganhar uma proporção
gigante, né? As pessoas começam a compartilhar para testemunhar do quanto Cristo é poderoso e Ele faz milagres. Então, às vezes, o que eu e você precisamos é esse tempo, né? Essa busca por Jesus de forma sincera, reconhecendo que Ele pode. Quando esse homem ele chega para Jesus, quando eles levam esse homem para Jesus, por que eles levam para Jesus? Porque eles sabem, eles creem que Jesus pode, que Ele é capaz, que Ele é poderoso. Então, que eu e você possa irmos para a presença de Jesus com essa convicção. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Deus que eu sirvo é poderoso, né? Esse Deus maravilhoso que é soberano sobre todas as coisas. Para a gente ir com confiança na presença do Senhor. Com fé, crendo de todo o coração, né? Sendo sinceros e crer de todo o coração. Deus trabalha de formas diferentes e você vai ver nisso porque agora na passagem de Marcos capítulo 8, você vai ver então uma outra cura que Jesus faz e é de forma diferente. Então, olha só que especial, Deus trabalha de formas diferentes, Ele não cabe na nossa caixinha de expectativas. Às vezes Deus vai fazer de uma forma na vida dessa pessoa que está do seu lado, ou de outra forma na sua vida. E o que importa é que Ele vai fazer, que cada vez que você tem um encontro com Ele, você vai na presença de Jesus, algo acontece dentro e fora de nós. Nós precisamos crer nisso. A obra de Jesus em nós, mesmo que no secreto, ela virá para fora, né? As pessoas perceberão através do testemunho que vai ser gerado na sua vida. Mas vamos lá agora e vamos ler no capítulo 8, a cura de um cego em Betsaida. Vamos lá, versículo 22 ao 25, e diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Versículo 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua visão foi restaurada. E ele via tudo claramente. Então Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Agora você vê aqui então a cura desse cego. E não foi uma cura exatamente instantânea, né? Porque Jesus o toca e ele pergunta: Você está vendo alguma coisa? E ele fala: Eu vejo pessoas, parecem árvores andando. Quer dizer, a minha visão ainda não foi totalmente curada, né? Eu não estou vendo completamente perfeito. A obra ainda não tá completa. E esse homem então é sincero em falar para Jesus, mas ainda não vejo completamente. E aí então Jesus toca ele mais uma vez e então a cura acontece completamente. Sabe, a graça e o poder de Deus, ela também se manifesta através de processos na nossa vida. Nem tudo é instantâneo. Às vezes você ouve testemunhos de pessoas que, poxa, em um momento lá, numa oração, num culto que aquela pessoa foi, nossa, ela foi liberta de um vício que há anos ela lutava. E às vezes você vê alguém perto de você que está lutando com aquilo e ainda não aconteceu, né? Ou às vezes você vê testemunhos de pessoas que lutaram com doenças físicas e por causa da imposição de mãos, alguém orou, enfim, aconteceu um milagre. E às vezes você está lutando contra alguma enfermidade há um bom tempo. Eu não sei, né? Mas às vezes milagres do Senhor, eles vão acontecer de forma instantânea. E às vezes não, né? Às vezes existe o processo. E isso é para curas emocionais, físicas, espirituais, enfim. Existem processos que vão acontecer na sua vida. Não fuja deles. Porque a graça e o poder de Deus está em cada etapa desse processo, né? Curas às vezes vão ser graduais. Não desista, persevere na presença. Seja sincero com Jesus. Fala: Senhor, eu ainda vejo pessoas como árvores. Porque o que acontece? Às vezes nós estamos convencendo a nós mesmos que estamos com tudo resolvido.
Nós vamos para a presença de Jesus e a gente não ora mais sobre aquilo, ou a gente foge de Deus, foge de orar na linha daquela direção que às vezes a gente estava orando, porque a gente pensa assim, tudo bem, eu já consegui resolver mais ou menos isso aí, com isso aí eu consigo viver, então bora lá. E aí Jesus está ali falando com você, olha, você está vendo alguma coisa? E às vezes você está falando, não, tô vendo. Para quem não enxergava nada, né? Ver pessoas como árvores já está bom, mas não. Jesus, ele quer que seja completo. Por quê? Porque ele tem poder para isso. Porque essa é a graça e o poder de Deus disponível para mim e para você. Então seja sincero com Jesus. Quando você ir para a presença dele, fala, Senhor, eu ainda não consigo perdoar completamente. Senhor, eu ainda não consigo ter fé completamente, eu não consigo crer completamente. Ou aquilo que aconteceu, ou isso que eu estou vivendo, ou essa parte da minha personalidade, do meu caráter ainda é tão feio. Senhor, me ajuda a que a tua obra seja completa na minha vida. Por isso, peça sempre pelo toque de Jesus. Continue pedindo até que a obra seja completa dele na sua vida. Deixe que o Senhor te encontre. Deixe que a presença dele te toque da forma que ele deseja. Né? Nós aqui vemos 2 exemplos de encontros, 2 pessoas enfermas, 2 pessoas que são tocadas, formas diferentes que Deus trabalhou, mas as 2 coisas é certeira, né? Jesus se importou, Jesus ele se compadece de nós, por quê? Porque ele também é um homem de dores, né? E isso é tão maravilhoso porque a gente é a verdade, né? A palavra de Deus declara que ele é um Deus todo-poderoso, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas a Bíblia também descreve que Cristo é um homem de dores. E um homem que sabe o que é sentir dores, né? De forma literal. Então, Deus é esse Deus que se importa comigo e com você, né? Esse Jesus que parou por esses homens, os tocou com misericórdia, né? Com pura misericórdia e graça, e transformou a vida deles. Então, não menospreze os seus encontros com Jesus. Não menospreze o que Deus pode fazer com apenas um encontro. E também não menospreze os processos de Jesus na sua vida. Porque a palavra de Deus nos afirma isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la e completá-la até o fim. Então, que essa mensagem possa tocar o seu coração e possa acalentar, né, o seu coração, mas que também possa se tornar uma oração para você. Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a sua voz, a tua voz que dá destino, dá direção. Eu quero ouvir os teus ensinamentos, eu quero compreender os teus ensinamentos. E, Senhor, toca os meus olhos, eu quero enxergar, né, cura minha cegueira espiritual, eu quero enxergar as coisas, eu quero compreender e eu quero ser curado, transformado para a glória de Deus. E deixe que a sua vida se torne um testemunho poderoso da glória de Deus. Amém? Então esse é o devocional, essa é a palavra, medite, continue lendo essas 2 histórias. Eu creio que o Espírito Santo pode te revelar coisas ainda mais profundas nesse secreto, né? Saia da multidão, vá para ele e ouça a voz do Senhor. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Mulheres, esse devocional, ele faz parte de um propósito que se chama Encontros que Transformam, que serão 30 dias de devocionais semanais, disciplinas espirituais, para como pôr em prática essas palavras, para nós termos um encontro real com Jesus. Então, se você quiser fazer parte desses momentos, vai ter um link na descrição desse vídeo para você entrar no nosso grupo e estar recebendo esse material, estar compartilhando com outras mulheres e sendo fortalecida para cada vez mais o nosso coração estar nele.